Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o caos está finalmente instalado a todo vapor lá dentro do Vasco. Vamos falar dessa briga política aí entre Edmundo e Pedrinho. Vamos trazer aqui também informações do interesse do Vasco em um zagueiro do Corinthians. As negociações com o Diniz seguem em andamento até agora. O Vasco não fechou a contratação desse treinador. Muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. O que o Pedrinho tá fazendo com o Vasco, meu amigo? Tá complicado. Cadê a venda da SAF? Muita coisa. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, ontem o ídolo do Vasco, Edmundo, em seu canal aqui mesmo no YouTube, revelou que foi excluído do grupo político Sempre Vasco, né? Grupo que ele praticamente foi um dos criadores, né? Sempre apoiou bastante esse grupo e principalmente o presidente do Vasco, Pedrinho. Ele disse que anunciou que foi excluído aí desse grupo e afirma que a partir de agora será oposição ao presidente do Vasco na próxima eleição. Ele disse que se sente com obrigação de tirá-lo da presidência e que esse será o compromisso dele com nós, torcedores vascaínos. O clima entre os dois esquentou bastante nessa segunda-feira e o Edmundo detonou o Pedrinho em seu canal no YouTube. Ele disse que deu graças a Deus por não fazer mais parte dessa administração e ao ser excluído do grupo Sempre Vasco, se decepcionou com muita gente. Ele é um dos fundadores do grupo. Ele botou a sua cara para que o grupo assumisse uma condição aí, quem sabe, para que chegasse ao topo aí no Vasco, e isso aconteceu, né, com a presidência do Pedrinho. Mas hoje ele tem certeza absoluta que errou bastante na escolha do Pedrinho para ser o presidente do Vasco. O ano que vem será um ano de eleição e ele tem certeza que será totalmente contra o Pedrinho. Não cravou que se vai se candidatar, se vai tentar ir ser eleito presidente do Vasco. Não falou qual o nome do grupo que ele pode passar a apoiar, mas fato é de que houve essa rixa aí. E o Edmundo deixou bem claro que não faz parte mais do grupo aí político do Pedrinho. E com certeza aconteceu algo muito grave, algo muito além da nossa imaginação. Porque, cara, eu vejo da seguinte forma: você tem um presidente que está prometendo, que falou que ia acontecer muita coisa no Vasco, mas que até agora não está fazendo nada. Para deixar bem claro para o torcedor e também para a gestão do Pedrinho, que eu tenho certeza que deve acompanhar aí muitos canais, porque ele se preocupa bastante com a imagem dele, tanto aqui no YouTube, Instagram e redes sociais, né? Ele sempre se preocupa com isso. Eu vou deixar bem claro: na próxima rodada, a sua gestão pode colocar o Vasco mais uma vez na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Vasco está somente a um ponto de entrar na zona. O time não joga nada. O time não consegue vencer adversários. O Vasco não consegue sequer ganhar de time pequeno fora de casa. Não ganhou do Ceará, meu amigo. Um time que está voltando da segunda divisão. O Vasco tinha obrigação de ganhar do Ceará, independentemente de onde fosse. O Ceará fazendo boa campanha. Não importa. Aqui é Vasco da Gama. Tem que ter condições de vencer time pequeno de Série A fora de casa. O Vasco não tem essa condição. Infelizmente, o planejamento do Vasco está todo indo por água abaixo. Cadê a venda da SAF? Cadê? Nunca mais a gente está ouvindo falar de nada, cara. Eu sei que tem que ter proposta, mas a diretoria também tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa. Será que mudaram de ideia? Será que não querem mais vender a SAF? Ou será que desde o início essa era a intenção, não vender mais a SAF? A gente não sabe, não tem como a gente afirmar nada aqui, mas o torcedor se questiona bastante, porque nada é feito com clareza dentro do Vasco da Gama. Tudo foi falado que seria com transparência, com isso, com aquilo, mas não está nada claro para o torcedor. É a intenção da diretoria vender a SAF? É a intenção da diretoria ter um novo dono com o associativo não tomando mais conta? É a intenção da diretoria realmente acontecer essa reforma em São Januário? Estava previsto para acontecer isso no final do ano passado, em dezembro. Falou bastante que iria iniciar as obras em São Januário. Pedrinho contou com ovo no cu de galinha, achando que a Crefisa iria comprar o name rights de São Januário, que a Crefisa iria, quem sabe, comprar a SAF do Vasco. Isso não aconteceu. Foi mais um vexame para a conta dele. E sem falar que dentro de campo, que é o que mais interessa dentro do Vasco, lógico, fora de campo é muito importante, mas dentro de campo os resultados não acontecem. São péssimos resultados pelo Vasco. São péssimos resultados conquistados pelo Vasco, péssimo desempenho do Vasco nesse ano de 2025 e péssimas escolhas feitas pela diretoria do Pedrinho, onde ele errou mais do que acertou, principalmente em contratações. É muito complicado, cara. A gente chega num ponto aqui que o torcedor não acredita em mais nada vindo do Pedrinho, só acredito vendo. Por isso que, na minha opinião, eu temo pelo pior nessa temporada. Para mim, o Vasco tem que abrir mão de Copa do Brasil e Sul-Americana, só focar no brasileiro e não cair de divisão. Uma queda para a segunda divisão vai quebrar o Vasco vai falir, o Vasco não vai se sustentar mais uma vez se cair para a segunda divisão. O Vasco não tem investidor na SAF,
O Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem patrocínios do nível da primeira prateleira do futebol brasileiro. Vai entrar a Nike o ano que vem, vai pagar muito mais do que a capa, mas ainda não vai chegar a nível de Palmeiras e Flamengo, por exemplo, e Corinthians aqui no Brasil. O Vasco está muito longe desses clubes. O torcedor só tem uma esperança, cara, que a SAF seja vendida, que venha um investidor responsável, que faça um bom investimento no Vasco, que suma do clube esses bandos de políticos, cara. Politicagem no Vasco tá acabando com o Vasco mais uma vez. Aí mais uma vez aí o Edmundo aí mostrando a sua total insatisfação com essa gestão e deixando aí o grupo Sempre Vasco, ele sendo excluído, mostrando que não compactua com nada que está sendo feito lá no Vasco. Para um ex-jogador do Vasco, ídolo do clube, chegar a falar isso daí, alguma coisa muito séria deve ter acontecido. Claramente, não vou defender aqui que o Edmundo é o melhor nome para ser o presidente do Vasco. Eu até discordo em certas partes. Mas para ele chegar a esse nível de ser total oposição ao Pedrinho, alguma coisa muito séria aconteceu. A gente, infelizmente, ainda não sabe o que está acontecendo internamente dentro do Vasco, né? Aí agora vem com essa situação de recuperação judicial. Se isso der errado, São Januário vai pro pau, meu amigo. São Januário pode ser penhorado, o Vasco pode falir, quebrar, nunca mais existir. Se essa recuperação judicial não seguir à risca, passo a passo, não for cumprido pelo Vasco, vamos perder São Januário, o Vasco vai falir, não vamos ter bens nenhum. Essa é a grande verdade. A chance de dar errado é muito maior do que dar certo, é muito arriscado. Não é 100% de garantia que isso vai dar certo. A expectativa lógica dessa diretoria é a melhor possível, né? Que o Vasco vai conseguir resolver essa questão, vai conseguir aí ter um alívio financeiro muito grande, vai conseguir ser um clube mais saudável, vai conseguir pagar as dívidas em dia, mas a gente não sabe o que vai acontecer futuramente no Vasco se não conseguir. O que vai acontecer? Como que vai resolver essa questão aí? O Vasco pode ir pro pau, meu amigo. A gente pode ficar sem time pra torcer. Realmente, cara, é um futuro tenebroso, é muito preocupante aí o que está acontecendo no Vasco. Só nos resta ter esperança que alguma coisa vai acontecer, um milagre vai mudar a história desse clube. Porque ano após ano, sempre a mesma coisa no Vasco, né? Quando volta pra mão de político, é sempre essa palhaçada que acontece internamente no clube. Deixem nos comentários a sua opinião. É mais um desabafo, cara. Eu evito falar de política aqui no canal. Você já deve ter percebido que eu não falo tanto de política assim. Nunca defendi partido político aqui no canal. Nunca trouxe candidato político aqui no canal. Você nunca viu isso aqui no nosso canal. A única coisa que eu me arrependo amargamente de ter defendido um dia foi a CSA7 Partners, quando o Vasco estava para ser vendido para essa empresa maldita. Mas de resto, politicagem, meu amigo. Nunca defendi aqui no Vasco. Nunca fiz parte de partido político nenhum. E na minha opinião, cara, esses caras estão querendo acabar com o Vasco. Se algo não mudar drasticamente, se não for vendida a SAF, se não tiver um investidor aí, cara, vai ficar complicado demais a nossa vida. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. O Vasco que vai enfrentar amanhã a Academia Puerto Cabello lá na Venezuela. A delegação do Vasco já está na Venezuela. Essa partida amanhã às 7 horas da noite terá transmissão da ESPN e também do Disney Plus. Ainda não sabemos qual será a provável escalação do Vasco. O fato é de que jogadores como Coutinho e Verratti viajaram normalmente aí com a delegação do Vasco. Eles que ficaram de fora foram poupados do jogo contra o Palmeiras e possivelmente serão titulares nesse jogo tão importante aí do Vasco. O Vasco precisa vencer para, quem sabe, sonhar com a classificação na Sul-Americana, mas como eu disse, a prioridade do Vasco, ao meu modo de ver, tinha que ser o Campeonato Brasileiro. Estamos aí muito perto da zona do rebaixamento. Se não vencer o Vitória no final de semana, o Vasco estará ali na zona do rebaixamento na próxima rodada, né? Deixem nos comentários o que você espera desse jogo, qual para você deve ser a prioridade do Vasco, se é priorizar a Sul-Americana, Copa do Brasil e o Brasileiro. O Vasco não tem elenco para nenhuma das três competições, essa é a verdade. Mas a prioridade tem que ser, claro, o Campeonato Brasileiro, porque o Vasco não pode cair de divisão. Bom, agora vamos falar do mercado. O Vasco segue as negociações aí com o treinador Fernando Diniz. E até agora não tivemos ainda uma informação concreta se o Diniz será o técnico do Vasco ou não. Essa demora vem incomodando bastante os torcedores vascaínos que não entendem o porquê dessa demora, do porquê do Vasco não conseguir contratar o Fernando Diniz. Claramente, pode ser a parte salarial, porque ele teria pedido inicialmente 2 milhões de salário ao Vasco, não gostaria de abaixar drasticamente seus salários, e o Vasco, claro, não tem grana para bancar salário desse nível de treinador, né, cara? O Diniz, por mais que seja um treinador muito criticado por muitos, mas ele estava na seleção brasileira, foi campeão aí de Copa Libertadores, é um treinador que ainda está no hype, ainda está lá no alto, né? Está nas alturas ainda. E o Vasco não tem esse dinheiro todo, deve estar tendo aí um grande problema aí nessa negociação devido a essa parte salarial. Eu acho que se o Vasco não tem dinheiro, não tem por que insistir na negociação, cara, vai buscar um outro nome. Não sei se a diretoria trabalha com outra possibilidade. Se efetivar o Felipe Maestro, meu amigo, não sei não, cara. Tenho minhas sérias dúvidas
se o Vasco vai ser um candidatíssimo a cair de divisão, porque não confio no trabalho do Felipe Maestro como técnico do Vasco, não mostrou seu valor em nenhum outro clube como treinador, mas ainda não sabemos o que essa diretoria tem em mente, né, cara? É complicado. Se efetivar o Felipe Maestro, a coisa vai ficar feia, o torcedor não vai engolir isso tão facilmente, assim como foi com Rafael Paiva no ano passado. O Paiva entregou resultados, o Felipe Maestro até agora nada, não entregou nada ainda para o Vasco. Vamos ver o que vai acontecer aí. Até agora, a situação bem complicada, não sabemos se o Diniz vai fechar ou se vai melar com o Vasco. Uma outra situação de jogador, segundo o portal Time do Povo, que cobre notícias do Corinthians, foi trazida a informação que o Vasco teria entrado em contato com o Clube Paulista para tentar buscar informações sobre o zagueiro Félix Torres. O zagueiro equatoriano está sendo muito criticado no Corinthians, é um zagueiro horroroso, para deixar claro aqui para o torcedor, mas a notícia é que o Vasco tem interesse nesse jogador, mas o Vasco não quer chegar nos valores pedidos pelo Corinthians. O Corinthians gostaria de receber parte dos valores investidos nesse atleta quando contratou ele por 32 milhões de reais, vindo do futebol mexicano. O Vasco claramente não tem essa grana e também, lógico, o Félix Torres não vale esse dinheiro, por mais que é um jogador que chegou com uma banca gigantesca, muito aclamado no México, seleção equatoriana, mas aqui no Brasil ele não joga nada no Corinthians. Muitos jogos ele entrega a paçoca, né? Ele seria mais do mesmo que temos no nosso elenco. Jogadores que a todo tempo falham, a qualquer momento pode ser expulso, a qualquer momento pode entregar um gol para o adversário. Esse tipo de reforço a gente já tem lá no nosso elenco. Tem o João Vitor lá, que custou quase 40 milhões de reais aí aos cofres do Vasco. Com certeza é uma negociação que eu não faria, não contrataria esse jogador para o Vasco, mas ele está na mira aí do nosso time. Vamos aguardar, ver se quando abrir a janela de transferência o Vasco vai intensificar uma possibilidade de contratar o Félix Torres. Deixa aí nos comentários o que você acha do nome desse zagueiro e também essa situação com o Diniz, que ao meu modo de ver tá bem emperrado, cara. Se o Vasco não for criativo no mercado e agir rapidamente, vai ficar sem treinador aí. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.